Senhores juízes, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o ilustre Procurador Regional Eleitoral, senhores advogados, senhoras secretárias, senhoras e senhores. O primeiro ato coloca em votação a ata da última sessão. Todos de acordo? Publicações. Recurso eleitoral 6690. Mais alguma? Eu vou publicar mais tarde, está sendo feito na agência. Mas vai sair hoje, né? Eu estou comunicando a publicação de decisão monocrática exarada por Sua Excelência José Lado Torrete Rocha, no processo 147, dígito 34, em que Sua Excelência, por decisão monocrática, julgou procedente o pedido. Temos os pedidos de preferências e a pauta de preferência regimental. Conceda a palavra ao juiz Marcelo Peregrino para o número 1, a láter, recurso eleitoral 333, dígito 21, que é a revista, pedido por Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo procurador regional eleitoral, excelentíssimos pares, excelentíssimos advogados aqui presentes. Excelências, trata-se daquele direito de resposta de pedido formulado por terceiro e da incidência da vigência e validade do artigo 17 da resolução que trata deste assunto em oposição ao artigo 58 da Lei das Eleições. Superada a preliminar, na qual eu refluí o meu entendimento pelo não conhecimento, eu passo à análise da matéria de fundo. E acho que seria interessante, senhor presidente, passar o áudio para que vossas excelências compreendam a extensão, enfim, da suposta injúria e difamação, enfim, que esse terceiro alega. Vamos acompanhar e controlar para não faltar e nem jogar remédio no lixo, como está acontecendo em São João Batista. Isto é um desrespeito ao dinheiro público e ao cidadão batistense. Mês passado, soubemos, através de um relatório de vistoria da Vigilância Sanitária do Estado, que a Prefeitura Municipal de nossa cidade jogou no lixo uma grande quantidade de remédio que deixaram vencer e não distribuíram para a população. Isso é falta de gestão, falta de administração. Comigo e com o alemão, isso não vai acontecer. Os remédios serão distribuídos na quantidade e no tempo certo para as pessoas que realmente precisam. Interrompa, por favor. Esse primeiro trecho refere-se, como foi afirmado, à divulgação de um relatório de vistoria da Vigilância Sanitária acerca do expurgo de remédios. E quem está pedindo o direito de resposta aqui é o secretário municipal de saúde que se sentiu ofendido. Pode continuar, por favor? Enquanto tanta gente está necessitando de remédios e não pode comprar, a nossa prefeitura joga remédios no lixo. Imaginem só, deixaram os remédios vencer e não deram para a população que precisava. Esta é gente que ajuda e equipe que faz o quê? Joga remédio no lixo? Vamos mudar esta prática, vamos administrar com mais responsabilidade. Assim... Há um terceiro trecho agora, excelências, em que o senhor secretário e requerente aqui é mencionado, que é a entrevista da senhora Ivanete. A senhora Ivanete da Silva, moradora do bairro Timbezinho, fala do descaso que se encontra a saúde em São João Batista. Pela manhã, a minha sobrinha Gisele levantou às 5 da manhã, foi para o posto, esperou até às 8 o secretário chegar, só para pegar um encaminhamento a Florianópolis. Deu às 8, ele chegou, ele disse que não, que só a partir do dia 12/9. Só que era um caso urgente, que a noite anterior nós levamos o paciente, o Júlio, ao hospital aqui em São João Batista. Chegando ali, o médico simplesmente embarcou na ambulância, foi para Florianópolis, ficamos em 15 pessoas com mão quebrada, crianças com febre, meu sobrinho com tumor, sem se alimentar 3 dias. Cheguei e falei, moça, e agora? Ela simplesmente olhou para mim e disse, ele está respirando. Eu falei assim, mas depois que para de respirar porque está morto? Aqui não deu nada. Vamos para Nova Trento.
Chegando a Nova Trento, meu Deus, muito bem atendido. Diz para ele, amanhã no amanhecer, tu vai lá no posto e pega esse caminhamento. Chegando ali, o Salvo se negou a dar. Aí ele pediu para nós procurar nossos direitos. Aí o pau quebrou, o posto se revolucionou, todo mundo a nosso favor, porque não era só nós que tinha problema lá, todo mundo que vai lá tem problema. Aí o pau quebrou, ele disse, bom, então faz assim, procura o direito de vocês. Aí quando ele viu que nós ia procurar o nosso direito, nós ia procurar o fórum. Se o fórum resolvesse, nem prefeito resolvesse, nem coisa nenhuma, nós ia chamar a imprensa. Quando ele viu que ia chamar a imprensa de verdade, eu moro aqui há 22 anos e tenho coragem. Enfim, excelentíssimos pares, eu, ouvindo atentamente o DVD, eu não vislumbro divulgação de informação caluniosa, difamatória, injuriosa, mesmo porque o fato do expurgo de medicamentos está devidamente comprovado pelo relatório de vistoria sanitária da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional da Grande Florianópolis, assinado pelo senhor fiscal sanitarista, de 13 de agosto, em que ele afirma, considerando que se verificou estar os medicamentos com prazo de validade vencida e a forma de acondicionamento e segregação expurgo não será mais adequada, orientamos o responsável a providenciar uma área específica para acondicionamento desse tipo de resíduo. Então, no que diz respeito ao expurgo de medicamentos, de fato, houve esta conduta. E em relação à questão, as reclamações a respeito do sistema de saúde municipal, eu não vejo nada que ofenda a honra objetiva do senhor secretário com todas as vênias. Da mesma forma, também não vislumbro afirmação sabidamente inverídica na trilha da jurisprudência do TSE e também do precedente de ontem, de Sua Excelência, o juiz Eládio, que é bem ilustrativo a respeito. Então, ante as considerações expostas, eu conheço do recurso e a ele dou provimento parcial, pois afasto a legitimidade ativa de Salve Almas Tornini, hora recorrente, e conheço do recurso por ele interposto, mas do mérito sou pelo desprovimento. Em razão da celeridade, para que nós não precisássemos retornar os autos à primeira instância, eu já fiz aqui a análise de fundo da questão. É como voto, senhor presidente. Em discussão? Porque, na verdade, o secretário ele foi citado, né? Sim. Foi. Especificamente. Não Porque ele foi procurado e não encontrado. Não é. Sim. Tudo de acordo. Todos de acordo? Senhor presidente, eu estou de acordo, só eu estou lendo aqui na monitora a decisão do eminente relator, há uma referência de que a decisão de primeiro grau é nula. Não, ela tecnicamente não é nula, né? Não. Ela está sendo cassada por essa corte para exame do mérito. O exame do mérito é feito com base no 515 para o terceiro do CPC. Com base nessas duas inserções técnicas, eu concordo com o voto do relator. Eu posso fazer Decisão. Sim. Porque a decisão ela é plenamente válida porque em função do que a É uma juíza... interpretação que a juíza teve, né? Então, na verdade, estamos reformando a sentença para analisar o mérito. Com base no 15, parágrafo 3º. Todos de acordo? Juiz Marcelo, Vossa Excelência continua com a palavra para o número 2, Alatre. Mandado de segurança 140, dígito 42. Não haverá sustentação. Eu me permito aqui, com o consentimento de Vossas Excelências, ler apenas a ementa, que é matéria já apreciada por este egrégio colegiado ontem, à exceção de que aqui houve, de fato, a apreensão concreta de material de propaganda numa praça pública em Blumenau. Mas eu dou o mesmo desate da sentada de ontem. Aqui é a lei em prática daí, né? Sim. Aí a portaria em prática. Mas, na realidade, a portaria ela é em tese, mas ela tem efeitos concretos. Acabou aí tendo efeito concreto. Todos de acordo? De acordo. Eu publico, senhor presidente. Só queria consultar se chegou o número 4 que tem vídeo. Então, conceda a palavra ao juiz Nelson Maia Peixoto para o número 4, Alatre, e recurso eleitoral número 107, dígito 16, e haverá sustentação oral. Com a palavra, Vossa Excelência, para o relatório. Muito obrigado.
Trata-se de recurso interposto pela coligação Florianópolis Ainda Melhor e por Jean Marques Loureiro contra a sentença proferida pelo juiz da 12ª Zona Eleitoral, que julgou parcialmente procedente a representação oferecida por César Souza Júnior e pela coligação Por uma Cidade Mais Humana. Constou da sentença recorrida, decretação da perda de 10 segundos do programa em bloco dos representados no período noturno, nos termos do artigo 45, parágrafo único da Resolução TSE 23.370/2011. A decisão será executada no dia seguinte a esta decisão. Durante a aplicação da sanção, que será na parte final do programa dos representados, deverá ser exibida a informação de que a não veiculação do programa resulta de infração da Lei 9.504, artigo 55, parágrafo único. Determinação aos representados que se abstenham de veicular na televisão propaganda sem o recurso de legenda ou da linguagem brasileira de sinais, Libras. Ficam os representados intimados de que a repetição de idêntica conduta à proibida nestes autos poderá implicar a suspensão temporária de seu horário político. Os recorrentes, inconformados com o teor da sentença, afirmaram, em síntese, que a propaganda eleitoral objulgada não possui conteúdo degradante ou ridicularizante, estando dentro dos limites impostos pela legislação de regência. Requerem a reforma da sentença. Em contrarrazões, os recorridos pugnam pelo desprovimento do recurso. O representante do Ministério Público de primeiro grau opinou pelo desprovimento do recurso. Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Registro o impedimento do juiz Marcelo Peregrino e concede a palavra à doutora Caterine Schreiner para a sustentação oral, pelo prazo regimental. Obrigada. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Luiz César Medeiros, excelentíssimo relator, juiz Nelson Maia Peixoto, demais membros desta corte, excelentíssimo procurador regional eleitoral, senhores serventuários, caros colegas, boa tarde. Os presentes autos, na primeira instância, se tratava de um pedido de perda de tempo acumulado com pedido de direito de resposta. Na sentença, houve a condenação à perda de tempo pelo período de 10 segundos da propaganda eleitoral da coligação Florianópolis Ainda Melhor e de Jean Marques Loureiro. E, em face desse ponto específico da sentença, que nós apresentamos o recurso. Entendemos o motivo principal da sentença ter havido essa condenação à perda de tempo foi porque se entendeu que, a partir do momento que houve o congelamento da imagem do candidato adversário, César Souza Júnior, em um determinado momento da propaganda eleitoral de Jean Marques Loureiro, aonde ele não apareceu com a melhor expressão facial, aquela que ele sempre procura mostrar em seu programa, porém realmente a expressão dele, se entendeu que esse artifício de utilizar essa imagem congelada, enquanto aparecia a voz, a sonorização da propaganda, enfim, da proposta que ele estava dizendo, se entendeu que isso se tratava de uma propaganda degradante, ridicularizante, e por isso houve a condenação à perda do tempo na propaganda. Com a devida vênia, entendemos que esse posicionamento não merece prosperar, tendo em vista que os candidatos adversários eles não são obrigados a mostrar na sua propaganda eleitoral o melhor perfil, a melhor imagem do seu oponente, desde que seja a própria do candidato. Se ele apareceu com a boca aberta ou com olhos fechados ou num perfil que não lhe favorece muito, o fato é que é o candidato que está ali naquele momento, e sem nenhuma trucagem, sem nenhuma montagem, continua sendo a imagem do próprio candidato. Em situações muito parecidas com essa, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que não se trata de degradação nem ridicularização do candidato, e eu leio o trecho do Acórdão 555, do ministro Gerardo Grossi, onde diz exatamente isso, que na ocorrência, numa exibição de fotografia, não se verifica montagem ou adulteração, nem possibilidade de degradar ou ridicularizar a imagem do candidato. Os representantes não pretendem que os representados
não podem pretender que os representados exibam em seu programa a melhor imagem do candidato oponente. E foi exatamente isso que aconteceu nos autos. Houve o congelamento da imagem do candidato César, mas realmente a imagem dele, sem nenhum artifício de computação gráfica que pudesse deturpar a imagem que é dele mesmo, né? Bonito ou feio, aquela pessoa que apareceu na propaganda é o candidato César Souza. Por isso, nós entendemos que a sentença, nesse ponto, merece ser reformada, tendo em vista que não houve degradação ou de ridicularização do candidato a partir do momento que se mostrou exatamente a própria imagem dele, né? E, em razão disso, nós requeremos o provimento do recurso para a reforma da sentença, a fim de que não subsista mais a condenação à perda do tempo na propaganda eleitoral. Muito obrigada. Concedo a palavra ao doutor Rogério Reis Olsen da Veiga. Excelentíssimo senhor presidente, senhores juízes eleitorais, ilustríssimo senhor representante do Ministério Público e senhores advogados. Senhor presidente, essa representação, e eu vou ser bem objetivo, rápido e direto em relação ao assunto. Essa representação, ela diz respeito a dois dispositivos da resolução que trata da propaganda eleitoral. O artigo 42, que veda a propaganda que possa degradar ou ridicularizar candidato, e o artigo 45, inciso 2, que não permite o uso de trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo, que de alguma maneira degrade ou ridicularize o candidato. E, além disso, também diz respeito ao artigo 32, parágrafo 1º, da mesma resolução 23.370, que obriga a todos aqueles que fazem propaganda eleitoral ou a usar a legenda com áudio ou o recurso de Libras. No presente caso, a matéria é muito simples. O próprio áudio e vídeo, se vossas excelências verem a propaganda, demonstra que, para atacar o candidato César Souza, foi utilizada uma imagem de vídeo congelada no momento em que ele ia iniciar uma palavra. E ele fica com uma imagem evidentemente ridicularizante. Não suficiente, é usado um recurso de trucagem, reconhecido assim pelo Ministério Público de primeira e segunda instância e também pelo juiz de direito, em que é inserido um áudio que não corresponde àquela imagem, modificando inclusive o conteúdo da fala do referido candidato. Essas duas questões é que devem ser colocadas por esse tribunal. Se pode pegar a imagem do candidato nos frames que são passados no vídeo e escolher o melhor momento para ele ficar ridículo, degradar a imagem dele e usar isso na propaganda atacando e desvirtuando a sua fala, e se ainda pode colocar um outro áudio que não corresponda àquela imagem. É simples. O juiz eleitoral e o Ministério Público disseram que não pode. Tiraram 10 segundos apenas do candidato César Souza, 10 segundos que já foram cumpridos porque não foi dado efeito suspensivo ao recurso. Por essa razão, deve ser mantida a decisão de primeiro grau, senhor presidente, até porque o juiz de direito de primeiro grau, doutor Luiz Henrique Portelinha, sabe disso, tem a sensibilidade de estar comandando o processo eleitoral, que é uma grande subjetividade. E lá em loco, vendo todas as propagandas, e não só aquelas que são objeto de representações, ele consegue definir a exata dimensão disso. O vídeo pode mostrar exatamente que a imagem do candidato aí foi utilizada de maneira ridicularizante. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra ao ministro relator. Possível exibir Ficou só na imagem, não vídeo, só a imagem. vídeo, áudio e vídeo. Viu só a imagem. Volta. Pessoal, está falando. Nos últimos 8 anos, apenas 8 moradias populares foram construídas para a Prefeitura Municipal de Florianópolis. Será que a gente Vou aumentar um pouquinho. Esse candidato não conhece esse dado? Então, vamos aproveitar e atualizar. Seria só aquele Senhor pedacinho. candidato, não foram construídas 8 casas, como o senhor discursou. Foram construídas mais de 400. 423 casas populares, para ser mais exato. Da próxima vez, pergunta para o Jean. Com o Jean. Obrigado. Senhores, com relação à mensagem que
todos acabamos de assistir, como bem salientou o ilustre Procurador Regional Eleitoral em seu parecer, em princípio tem-se que estar diante de uma discussão eleitoral perfeitamente aceitável pela legislação de regência, pois as ponderações lançadas, a rigor, poderiam ser declinadas pelo próprio candidato insatisfeito em sua propaganda eleitoral gratuita. Entretanto, digo eu, constata-se que as irregularidades apontadas na propaganda em questão consistem no congelamento da imagem do recorrido César Souza Júnior, enquanto sua voz é transmitida por meio de trucagem, com o claro intuito de ridicularizar o mencionado candidato. Na propaganda subjúdice, constata-se ainda que não houve utilização dos recursos de legendas ou da linguagem brasileira de sinais, sendo que a alegação de que o equívoco ocorreu por motivos alheios à vontade dos recorrentes não os livra da responsabilidade de fiscalização de sua propaganda eleitoral veiculada. No que se refere à suposta distorção do conteúdo da entrevista concedida por César Souza Júnior à Rádio CBN Diário, transcrevo parte da sentença que bem apreciou a matéria. Diz o juiz. Por fim, remanesce a questão da distorção da entrevista concedida pelo candidato César Souza Júnior. Como já sustentado na decisão que analisou a liminar, a entrevista tratava de assuntos diversos e, ao entrar no tópico referente a imóveis, o candidato César tratou de imóvel não regularizado, construção de casas populares feitas pela Prefeitura, imóveis em área de risco, surgindo dúvidas quanto ao contexto de sua frase. Abre aspas, nos últimos 8 anos, apenas 8 moradias populares foram construídas pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, fecha aspas. Logo, não é possível afirmar que as palavras do candidato foram distorcidas pelos representados. Todavia, quanto à imagem veiculada, verifica-se a existência de trocagem com a finalidade de ridicularizar o candidato César Souza Júnior, nos termos do inciso 2 do artigo 45 da Resolução TSE 23.370/2011, além da não utilização dos recursos de legendas ou da linguagem brasileira de sinais, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 32 da mesma resolução. Com essas considerações, acompanho o parecer do ilustre Procurador Regional Eleitoral, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É como eu voto, senhor presidente. Em discussão, voto o eminente relator, que vota pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Presidente, eu diria o seguinte, que é uma questão bem sutil, né? É bem sutil ali, porque não é uma foto dele, né? É um vídeo que a imagem foi paralisada. Quando ele está, não sei, a impressão que me dá é que ele ia começar a falar, né? Mas pelo que eu entendi já foi cumprido e tudo, né? Eu diria que é bem sutil, mas eu vou acompanhar, senhor presidente, tendo em vista que o fato está consumado. É sutil justamente porque era para fazer de conta que não é, mas é. Não estou falando a sutileza da intenção. Eu estou falando a sutileza do efeito. Exato. Né? O efeito que me causou não foi de... Porque quando o se continuasse, não teria problema, né? Quando o juiz Nelson estava falando, eu imaginei que seria uma imagem dele em movimento, falando, e aí a imagem congelasse, ele de boca aberta, ou fazendo uma careta, alguma coisa. Por isso que eu digo, o efeito disso ali é muito sutil para dizer que efetivamente houve a ridicularização. Mas como já foi, pelo que eu estou entendendo, estou na minoria aqui. Não podemos ter a oportunidade de perceber que lá no gabinete ele começa a falar e daqui a pouco a voz dele... É isso que não apareceu aqui. Então tá, isso que ele colocou ali na... Isso eu não percebi, porque eu acho que o áudio não estava tão alto. Seria a imagem, questão da fala. É que o áudio de sua excelência chegou muito em cima do tempo, não deu tempo de editar. Todos de acordo? Então, por votação unânime, acompanho o voto do relator, que publica nesse ato às 17h08. Exatamente. Concedo a palavra ao juiz Júlio Satinai, número 3 a latra, recurso eleitoral 347, dígito 23, não haverá sustentação oral. Presidente, o fato que justificou o ajuizamento dessa representação pela coligação Proteção e Segurança à Família contra a coligação Fazendo Mais e Melhor e seus candidatos ao pleito majoritário, Rubens Pernal e Fabrício de Oliveira, diz respeito a um programa eleitoral veiculado no dia 24 de agosto de 2012. O trecho que efetivamente importa para o julgamento é o seguinte. Eu tenho o vídeo aqui também, senhor presidente, vou pedir para que o pessoal lá de cima o veicule.
O atual prefeito foi à Justiça tentar barrar a aprovação do projeto Portal da Transparência, de autoria do nosso vice, Fabrício. Como você pode ver, as duas propostas para governar nossa cidade são muito diferentes. Nós trabalhamos pela transparência. Eles preferem não dizer como estão aplicando o seu dinheiro. Né, Fabrício? Pois é, Reni. No final, os vereadores entenderam a importância do projeto e derrubaram o veto do prefeito. Mas mesmo a lei estando em vigor, ela não está sendo cumprida. Está faltando transparência nas contas do governo. Além disso, há poucos dias, todas as notícias e informações da cidade foram apagadas do site da prefeitura. Confira, isso é, no mínimo, muito estranho. Eu e o Rubens acreditamos que quanto mais transparente for o governo, maiores são as chances de acertar. Por isso, desde a campanha, abrimos este espaço para escutar você. O trecho que foi objeto da impugnação foi justamente aquele. Além disso, há poucos dias, todas as notícias e informações da cidade foram apagadas do site da prefeitura. Confira, isso é no mínimo muito estranho. Esse é o ponto. A meu ver, qual é o problema aqui? É que não se sabe se isso efetivamente aconteceu. Porque ele disse, olha, há poucos dias foi tudo apagado do site da prefeitura. Aí, no dia da impugnação, o impugnante vem e diz, olha, mas está tudo lá. No dia em que ele impugnou, estava tudo lá, mas a matéria, a propaganda eleitoral diz que há alguns dias. Então, no meu modo de ver, é uma seríssima controvérsia aqui sobre se isso ocorreu ou não ocorreu, pode ter ocorrido, talvez não, ou talvez não, é absolutamente controvertido. Então, aqui não há um fato sabidamente inverídico, porque não há prova nem para um lado nem para outro. Então, foi nesse sentido a sentença proferida pelo juiz na origem, e meu voto é para desprover o recurso. O voto do eminente juiz que, com base nos fundamentos da sentença, nega provimento ao recurso. A sentença publica, né? Às 17h11. Juiz Eládio, número 5, a lata, recurso eleitoral 358, dígito 52, não haverá sustentação oral. Senhor presidente, é um recurso aqui, uma representação com pedido de direito de resposta, em que houve extinção do feito sem resolução do mérito por litispendência. Eu não conheço do recurso por intempestividade. E digo por quê. A conclusão para a decisão é do dia... Aconteceu às 19 horas do dia 31 de agosto. A decisão é desse dia, 31 de agosto. A publicação aconteceu no dia 1º de setembro. Volto aqui à fita. Foi às 19 horas, a conclusão foi às 19 horas do dia 31 de agosto. A decisão ocorreu no dia 31 de agosto. A publicação no mural aconteceu no dia 1º, às 14 horas, e a interposição do recurso, que deveria ser, então, no dia 1º, no dia 2 até às 14 horas, aconteceu às 15h13. Quer dizer, está fora de prazo, eu não conheço do recurso. Todos de acordo? Vossa Excelência está publicando? Estou publicando. Publicação procedida às 17h12. Passamos agora a processos que não são de propaganda eleitoral e são ainda alguns remanescentes de registro de candidatura. Conceda a palavra ao juiz Portelinha para o número 15, a lata, recurso eleitoral 141, dígito 08, haverá sustentação oral.
Senhor presidente, trata-se de recurso interposto pelo Diretório Municipal do PV, Partido Verde, e recurso adesivo apresentado por Dilmar Antônio Fantinelli contra a sentença do juízo da 71ª Zona Eleitoral de Abelardo Luz, que extinguiu as ações de impugnação propostas pelo Partido Verde, isoladamente, e também pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro e Partido Social Democrático, também isoladamente, sem resolução do mérito nos termos do disposto no artigo 267.6 do CPC. E julgou improcedente o pedido formulado na impugnação, ajuizado pelo Ministério Público Eleitoral para deferir o pedido de registro de candidatura de Dilmar Antônio Fantinelli para concorrer ao cargo de prefeito e de Marlene Águita Pitinin ao cargo de vice-prefeito da coligação, juntos com o Povo Faremos Mais no município de Abelardo Luz. Em suas razões, sustenta o PV seria parte legítima para impugnar o presente registro de candidatura, porquanto teria se retirado da coligação Compromisso com a Verdade, após o pedido de renúncia do candidato Juarez da Luz para concorrer às eleições municipais de 2012. Dilmar Fantinelli teria sido condenado por abuso do poder econômico por meio da AEG número 40/2004, cujo trânsito em julgado teria ocorrido em 20 de nove de 2007. Teria havido a cassação do diploma do pretenso candidato por meio do RSED 52/2005. Muito embora tenha o candidato sido condenado por abuso do poder econômico, o magistrado, a qual teria entendido que o candidato já cumpriu o prazo referente à inelegibilidade de 3 anos, pelo que não pode ser aplicado o dispositivo acima. Teria se equivocado o magistrado, pois a questão se referiria à condição de elegibilidade e não à aplicação de pena. A intenção do legislador foi tornar o agente causador das condutas inelegível por 2 eleições. Pugna ao final pelo conhecimento e provimento do recurso, indeferindo seu registro de candidatura, com fulcro no artigo 1º, inciso 1, alíneas D e J da Lei Complementar 64/90. Em contra-razões, Dilmar Antônio Fantinelli aduz que o Partido Verde não teria legitimidade ativa ad causam para isoladamente atuar no pleito eleitoral, que o PV teria protocolizado o pedido de retirada da coligação Compromisso com a Verdade, 22 de 7 de 2012, porém a impugnação ao presente registro de candidatura teria se dado em 11 de 7 de 2012. Não seria possível a extensão do prazo de inelegibilidade de 3 para 8 anos, sob pena de estar incidindo a penalidade no bis in idem. Não teria ocorrido participação direta ou indireta do pretenso candidato em delito de abuso de poder econômico. Tendo no caso a ação sido julgada procedente, em decorrência de benefício de abuso de poder econômico por parte da chapa da qual, inclusive, o recorrido figurava somente candidato a vice, mas não de sua prática. Insiste o recorrido em afirmar que, ao seu caso, não se aplica a linha J, do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64/90. O início do prazo para a contagem da inelegibilidade deveria obedecer o disposto na súmula 19 do TSE. Estaria presente causa superveniente ao registro. Encontra-se em pleno exercício de cargo eletivo decorrente de eleição municipal 2008. Postula ao final pela manutenção de sua sentença. Em suas razões adesivas, Dilmar Antônio Fantinelli, então, sustenta que a sentença deva ser mantida. Requer ao final o conhecimento e provimento do recurso adesivo. Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se, pelo conhecimento do recurso do PV, rejeição da preliminar de legitimidade ativa da referida agremiação e, no mérito, pelo provimento do apelo interposto para indeferir o registro de candidatura de Dilmar Antônio Fantinelli e, pelo desprovimento do recurso adesivo apresentado pelo pretenso candidato. É o relatório, senhor presidente. Você dá a palavra a Vossa pelo prazo de 10 minutos. Senhor presidente, senhor relator, nobres juízes, doutor procurador eleitoral, senhores advogados, senhoras e senhores. O recurso manejado pelo Partido Verde não merece conhecimento. O partido, como bem relatado, está atuando de forma isolada no presente processo, no entanto, é componente de coligação partidária. Em primeiro grau, já restou reconhecida a sua ilegitimidade, o Ministério Público também havia proposto impugnação e da sentença que deferiu o registro de candidatura do recorrido, não apresentou recurso. A ilegitimidade reconhecida na sentença há que ser mantida por esse tribunal, eis que isoladamente o partido coligado não pode atuar. E não há que se falar que as questões afetas à inelegibilidade podem ser conhecidas de ofício, pois, embora tenha assento na Constituição Federal, ela está prevista, no caso em tela, na Lei Complementar 64 de 90, ou seja, constitui-se matéria infraconstitucional suscetível ao efeito da preclusão, eis que não estamos diante de um reexame necessário. Ademais, não fosse o impulso
indevido dado ao processo por parte totalmente legítima, sequer conhecimento do que trata os autos teria esse tribunal, principalmente se levado em conta que o recurso adesivo se dá única e exclusivamente para buscar a litigância de má-fé do partido por estar litigando contrariamente ao dispositivo expresso de lei, que é, no caso, a questão da ilegitimidade. Além disso, o presente caso é diferente daquele tratado no acórdão número 27.417, de 11 de nove de 2012, originário de Videira, que também Sua Excelência, o juiz Portelinha, foi relator. Eis que naquele havia ocorrido o indeferimento do registro de candidatura em primeiro grau, enquanto neste ocorreu o deferimento, e quem está recorrendo é parte legítima, pois o PV integra a coligação partidária, e por isso não pode atuar de forma isolada, pelo que ao caso tem pertinência o que é decidido através do acórdão número 27.147, relatado pelo desembargador Eládio, segundo o qual o partido coligado não pode, de forma isolada, impugnar a regularidade do pedido de registro de determinada candidatura, nem interpor recurso contra a decisão que o deferiu. Ressalto-se que grande parte dos precedentes desse tribunal sobre o tema trata de inelegibilidade prevista na Lei Complementar 6490. A exemplo, cito o acórdão número 27.306, relatado pelo juiz Nelson Maia Peixoto, com o qual restou excluído o Partido da República da lide e, via de consequência, o recurso por ele não manejado, de forma unânime, não foi conhecido por legitimidade ativa de parte. Desta forma, sendo a legitimidade uma condição de ação e fazendo esta ausente no caso em tela, o recurso não há que ser conhecido. Assim, impugna o recorrido pela aplicação e observância do direito fundamental de igualdade, segundo o qual todos são iguais perante a lei. E como esse tribunal não tem conhecido de recursos relacionados à inelegibilidade quando intempestivos, ou quando não houve impugnação em primeiro grau, e também por ilegitimidade ativa, por questão de ordem, por isonomia e por justiça, espera o recorrido que, ao presente caso, seja aplicado o mesmo entendimento, a fim de não se conhecer do recurso e ser mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do partido coligado para atuar isoladamente. No mérito, verificamos que a inelegibilidade está atrelada à pessoa, ou seja, à condição pessoal do candidato, e no caso em tela não existe nenhum nexo entre o abuso de poder econômico praticado nas eleições de 2004 e qualquer conduta que possa ser atribuída à pessoa do recorrido. Eis que a aplicação da sanção de elegibilidade se deu em decorrência de benefício do abuso do poder econômico e não de sua prática, em uma chapa na qual, inclusive, ele concorria como candidato a vice-prefeito. Isso foi o que restou decidido por esse tribunal através do acórdão número 20.367, que se encontra acostado aos autos as folhas 120 a 145. E não poderia ser diferente, pois o dispositivo constitucional do qual nasceu a lei complementar que trata as inelegibilidades, parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição Federal, é claro ao dizer que o fim da lei é proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato. Deste modo, o que deve ser levado em consideração são os predicados individuais, a moralidade, a probidade, as condições pessoais do candidato, que exigem para serem derruídas a prática de um ato, de uma ação, algo inexistente no caso em tela. Ademais, resta consolidado junto ao TSE a impossibilidade de dilação do prazo de inelegibilidade de 3 para 8 anos. Neste norte, basta verificar decisão recente e unânime no recurso especial eleitoral número 485-174, relatado pela ministra Carmen Lúcia, publicado em 25/6/2012, posterior, portanto, ao julgamento feito pelo STF sobre a lei da ficha limpa. E não há como afirmar que são coisas distintas do que previsto na linha D, inciso 1, do artigo 1º da Lei Complementar 64 e aquilo previsto no artigo 22, inciso 14. Eis que ambos tratam de abuso do poder econômico e estabelecem prazo de inelegibilidade. Por mais que um tenha a natureza processual e outro material, na prática projetam e impõem os mesmos efeitos, qual seja, a inelegibilidade. Por isso, verifica-se que não tem aplicabilidade a nova redação dada pela Lei Complementar 135/2010 ao presente caso. Eis que o fato data do ano de 2004, perdurando a inelegibilidade de 3 anos até outubro de 2007. Tanto que o recorrido foi candidato eleito nas eleições de 2008 e concorre atualmente à reeleição. De todo modo, mesmo que fosse aplicada ao caso as alíneas D e J, dilatando-se o prazo de inelegibilidade para 8 anos, ainda assim o registro de candidatura merece deferimento, tal qual feito na sentença. Disse isso porque ambos os dispositivos legais invocados, alíneas D e J, são claros ao estabelecer que a inelegibilidade se dá para a eleição na qual concorreu e para as eleições que se realizarem nos próximos 8 anos,
E quanto ao início e forma de contagem do prazo de inelegibilidade por abuso de poder econômico, em que pese a alteração de 3 para 8 anos, o dispositivo anterior e o atual mantêm a mesma redação, no sentido de que a inelegibilidade se dá para a eleição na qual concorreu e para que se realizarem nos 8 anos seguintes, motivo pelo qual tem plena aplicabilidade a súmula 19 do TSE, segundo a qual o prazo de inelegibilidade por abuso de poder econômico é contado a partir da data da eleição em que se verificou. Assim, ao contrário do que está dito no parecer da Procuradoria, mesmo que se levasse em conta 8 anos de inelegibilidade, resta concluir que, tendo a lei fixado como marco temporal para a inelegibilidade da eleição e que os 8 anos contados de 3 de 10 de 2004, a teor da súmula 19 do TSE, se completa em 3 de outubro de 2012, está elegível e impugnado para a eleição que se realizará em 7 de outubro de 2012, eis que posterior ao prazo de 8 anos. E se assim não fosse, presente ainda no caso se faz causa jurídica superveniente, a teor do artigo 11, parágrafo 10º da Lei 9.504, que ressalva a possibilidade de conhecimento de alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro, que afastem a inelegibilidade. E, no caso, apresenta-se questão jurídica superveniente, eis que no dia 7 de outubro de 2012 já haverá transcorrido o prazo de 8 anos. No mais, o recorrido encontra-se no pleno exercício de cargo eletivo e parte de suas ações estão demonstradas nos autos através de revista de prestação de contas e jornal. E referidas realizações demonstram a capacidade, a probidade e condição de administrar do recorrido. Por essas razões é que confio o recorrido na manutenção integral da sentença, para em preliminar reafirmar a ilegitimidade ativa do PV e, via de consequência, não conhecer de seu recurso, superada no mérito ao mesmo ser negado o provimento, mantendo o deferimento do registro de candidatura do recorrido. Quanto ao recurso adesivo, não sendo conhecido do recurso do PV, automaticamente não será reconhecido do recurso adesivo, com o que concorda o recorrido. Muito obrigado, excelência. Senhor presidente, o Partido Verde, nós decidimos aqui, dia 4 de setembro, a manutenção foi mantido o Partido Verde na coligação compromisso com a verdade. Então, o Partido Verde, a toda evidência, era um partido que estava coligado. E o Partido Verde ingressou com a impugnação, assim como também ingressaram com impugnação o PMDB e o PSD, esses ambos juntos. O juiz, na sentença, também impugnou o Ministério Público. E o magistrado, ele sentenciou reconhecendo a ilegitimidade ativa, tanto do Partido Verde como do PMDB e do PSDB. E, no mérito, Sua Excelência decidiu não acolher a impugnação trazida pelo Ministério Público. Na verdade, a suma que nós temos aqui, nesse caso, apesar de ter havido reconhecido até na própria sentença que o candidato, o recorrido, ele teria 2 decisões eleitorais que o impediriam, em tese, para concorrer ao pleito, o juiz reconheceu que não se aplicaria os 8 anos da lei, estabelecidos pela Lei Complementar 135, mas que os 3 anos já haviam se escoado. O Ministério Público não recorreu, deferiu o pedido de registro de candidatura. O Ministério Público não recorreu e quem recorreu não tem legitimidade. De tal modo que a situação aqui nesse caso, eu estou entendendo de seguir os precedentes da Corte e então eu nego provimento ao recurso. E o adesivo também. Ok.
Então, em discussão, voto do eminente relator, que nega provimento aos recursos. De acordo. Também estou de acordo. A sentença publica? Sendo publicado. Concedo a palavra ao juiz Marcelo Peregrino Ferreira para o número 14, alata de recurso eleitoral 97, dígito 45. Haverá sustentação oral pelo doutor Mauro Antônio Presoto, em nome do recorrente, e Paulo Freta Moreira, em nome do recorrido. Com a palavra, Sua Excelência. Obrigado, senhor presidente. Excelentíssimos pares, excelentíssimo procurador regional eleitoral, excelentíssimos advogados aqui presentes. Trata-se de recurso interposto pela coligação Pra Laguna Seguir Mudando, PT, PRB, PR, PSB, PCdoB e o Partido dos Trabalhadores de Laguna, em face da sentença da excelentíssima juíza eleitoral Lara Maria Souza de Rosa Zanotelli, da 20ª Zona Eleitoral de Laguna, que rejeitou a impugnação proposta pela coligação e não conheceu a do partido e deferiu o registro de candidatura de Everaldo dos Santos e Ivete Scopel aos cargos de prefeito e vice-prefeito, respectivamente. Em seu recurso de folhas 236 e 252, a coligação Pra Laguna Seguir Mudando, PT, PRB, PT, PSB, PCdoB e o Partido dos Trabalhadores de Laguna alegam, em síntese, que o candidato Everaldo dos Santos foi condenado em ação civil pública por ato de improbidade, em decisão que transitou em julgado em 1º de junho de 2009 por ter recebido subsídios maiores que o devido como vereador. 2. Em decorrência desse fato, em prestação de contas especial, foi condenado pelo Tribunal de Contas do Estado a ressarcir ao erário os valores indevidamente recebidos. 3. Não há prova nos autos de que tenha efetuado o pagamento do que deve. 4. A sentença recorrida afastou a incidência da alínea G, da Lei Complementar das Inelegibilidades, ao fundamento de que não houve expressa condenação e suspensão de direitos políticos, porém o artigo 12, caput da Lei 8.429, somente entrou em vigor com a sanção presidencial da Lei 12.210 de 2009, prevalecendo antes disso o entendimento de que o reconhecimento da improbidade importava automaticamente suspensão dos direitos políticos. E 5, a condenação pelo TSE também atrai incidência da alínea G do mencionado dispositivo legal. Em contrarrazões de folhas 258 e 289, o recorrido preliminarmente pugna. Pelo não conhecimento do recurso, haja vista não ter impugnado os fundamentos da sentença, apenas reiterados os termos da inicial e das alegações finais. Pelo não conhecimento do recurso do PT, por ser ilegítimo para recorrer isoladamente, haja vista estar coligado e não ter se insurgido quanto à legitimidade ativa acolhida pela sentença. Pela impossibilidade de reconhecimento de ofício da inelegibilidade suscitada em alegações finais. Pela nulidade processual por cessamento de defesa, por não ter tido nova vista dos autos após nova causa de inelegibilidade suscitada em alegações finais. Pela extinção do feito, uma vez que por força do litisconsorte passivo necessário, deveria ter integrado o processo o candidato a vice-prefeito. No mérito, afirma que a decisão condenatória não lhe combinou expressamente a sanção de suspensão de direitos políticos. Apesar de promovida a alteração legislativa somente em 2009, a jurisprudência da época já considerava para a dosimetria da pena o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. A decisão proferida pelo TCE não o alcançaria, uma vez que no período apurado não seria ele o ordenador de despesas. A irregularidade apontada não apresenta elementos capazes de demonstrar a prática de conduta dolosa. Com vistas dos autos, o excelentíssimo Procurador Regional Eleitoral, doutor André Bertual, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, doutor Mauro Antônio Presoto. Senhor presidente, como esse processo é idêntico àquele que foi julgado e relatado na semana passada pelo juiz Nelson Maia Peixoto, eu declino. Com a palavra, doutor Paulo Freta. Excelentíssimo senhor presidente, eminente relator, procurador regional eleitoral, demais juízes e membros desta corte, colegas advogados, senhoras e senhores servidores. Acho que não basta, não me resta muito a falar, a não ser fazer referência ao acórdão 27306, que é exatamente o mesmo caso. Eram ambos vereadores no município de Laguna. O fato é o mesmo, a defesa é a mesma, os recursos são os mesmos, as contrarrazões são as mesmas, as alegações finais são as mesmas, então o fato é exatamente o mesmo, Excelência. Portanto, até em economia ao tempo de Vossa Excelência, que é precioso, eu sei que o tempo aqui hoje eu deixo até de fazer maiores comentários em razão desse precedente que é idêntico, Excelência, idêntico. Então, por essa razão e até por uma questão de brevidade, acho que os recursos merecem a brevidade, eu também deixo de fazer maiores comentários. Obrigado.
Eu vou provavelmente relator. Obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar suas excelências pela sensibilidade com o precioso tempo deste egrégio colegiado. E, excelentíssimos pares, aqui o caso é, como já dito da tribuna, ele se equipara em quase tudo ao que nós vimos decidindo em relação a essas questões, tanto a linha G quanto a linha L. A única peculiaridade que eu gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências, por lealdade, é que aqui a condenação judicial por ato de improbidade refere-se ao mesmo objeto da tomada de contas especial. Essa é a única peculiaridade. No entanto, na condenação por ato de improbidade, não houve a suspensão dos direitos políticos, portanto, não há ali o cumprimento de todos os requisitos exigíveis para a ineligibilidade da linha L do artigo 1º. E no que diz respeito à rejeição das contas da linha G, de igual modo, a decisão de rejeição de contas se trata de uma tomada de contas especial, razão pela qual, na trilha da forte jurisprudência desta egrégia corte, não há a ineligibilidade aqui discutida. O objeto propriamente dito é aquele relacionado ao pagamento das sessões extraordinárias, que é bastante conhecido da corte. Então, eu voto, senhor presidente, de todo modo, já na parte dispositiva, e coloco-me à disposição de Vossas Excelências para quaisquer esclarecimentos. Eu mantenho, portanto, o deferimento do registro de candidatura de Jacir Bart, conforme a sentença proferida. Não conheço do recurso do Partido dos Trabalhadores, em face da sua ilegitimidade, e conheço do recurso da coligação Laguna Seguir Mudando, e a ele nego o provimento para manter a sentença proferida pelo juiz de origem, que deferiu os pedidos de registro de Everaldo dos Santos e Ivete Scopel para concorrerem aos cargos de prefeito e vice-prefeito de Laguna pela coligação Laguna para Frente. É como voto, senhor presidente. E coloco à disposição de Vossa Excelência. Em discussão, voto do eminente relator. Todos de acordo? O resultado. Então, por votação unânime, não conheceram do recurso do Partido dos Trabalhadores de Laguna e conheceram do recurso da coligação para Laguna Seguir Mudando, e aí ele negaram o provimento. Eu publico, senhor presidente. A excelência publica nesse momento. Gostaria da palavra ao juiz Portelinha para o 16 a láter, recurso eleitoral número 197, dígito 97. Senhor presidente, trata-se de recurso interposto por Tanara Cidade de Souza e pela coligação para Laguna Seguir Mudando contra a sentença proferida pelo juiz da 20ª Zona Eleitoral, que, acolhendo a impugnação proposta pelos candidatos a prefeito e vice da coligação Laguna para Frente, respectivamente Everaldo dos Santos e Ivete Scopel, indeferiu o registro de sua candidatura ao cargo de prefeito. Em suas razões, as recorrentes sustentam que o TCE julgou irregular a prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde do exercício de 2006, quando Tanara Cidade de Souza era gestora em função de despesas com o pagamento de multas de trânsito impostas ao condutor do carro da Secretaria Municipal de Saúde no valor de R$ 574,61. Que no julgamento o TCE não referiu nada acerca da improbidade e dolo. Por entender que a despesa era legítima, a primeira recorrente, ao ser intimada, preferiu pagar o débito devidamente corrigido, ao invés de interpor qualquer recurso. Após a quitação, o TCE comunicou da baixa do aludido débito. Não houve desfalque, desvio de bens ou valores públicos, omissão no dever de prestar contas ou grave infração à norma legal. Os tribunais teriam critérios próprios para aprovar ou negar as contas públicas, e esses critérios seriam diferentes das analisados pela Justiça Eleitoral. Em sua decisão, o TCE consignou a ocorrência de despesas irregulares e dano ao erário, contudo, não houve menção ética ou jurídica que acarretasse a inelegibilidade da primeira recorrente. No voto do conselheiro relator, aprovado pelos demais conselheiros, foi mencionado já ter ocorrido o ressarcimento dos cofres públicos. A listagem divulgada pelo TCE continha o nome de 347 gestores condenados e por contas irregulares e insanáveis. Entretanto, o nome de Tanara não constaria no rol. É importante o posicionamento do TCE a respeito da irregularidade cometida, uma vez que, nos casos em que não se define ser ou não ela considerada sanável, a interpretação da Justiça Eleitoral deve ser restritiva.
E prossegue, então, e esses são os principais elementos aqui do relatório em relação ao que foi alegado pela candidata. E o principal aqui, ela ter mencionado que essa multa, nesse momento aqui, foi paga pelo Fundo de Saúde. Mais à frente tem juntada de documentos que eu vou fazer referência daí a outros argumentos que ela mesma traz. Estou me referindo aqui aos argumentos que ela trouxe no recurso. Ao final, pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedente a impugnação e deferir o registro. Os recorridos apresentaram contrarrazões, arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso, vez que nele os recorrentes buscariam a reforma da decisão de primeira instância, sem contrapor os fundamentos nela apresentados. O que fizeram foi reiterar o alegado na petição inicial. No mérito, sustentam que não são suficientes os argumentos trazidos para desconstituir ou modificar a sentença. O TCE noticiou em seu site que a lista fornecida por eles com o nome dos gestores que tiveram suas contas julgadas irregulares nos últimos anos estaria incompleta. O nome de Tanara estava presente na nova lista. A rejeição das contas deu-se pela prática de dano ao erário. O procurador regional eleitoral teria constatado equívoco na lista. A responsabilidade de pagar a multa era da Secretaria de Administração e Finanças, contudo, a recorrente deveria ter promovido a abertura de processo administrativo para apurar quem foi o infrator e ressarcir o erário, o que não ocorreu. O fato de Tanara Cidade, após pagar as multas de trânsito da Prefeitura com dinheiro do Fundo Municipal de Saúde, não ter apurado a identidade do infrator e não ter buscado o ressarcimento dos valores, caracterizam a prática de conduta dolosa. Não fosse sua intenção de concorrer às eleições de 2012, a recorrente não teria efetuado o pagamento do débito imputado pelo TCE. O julgamento irregular das contas não pode ser convalidado pelo pagamento dos valores imputados pelo TCE. O fato de chamar a responsabilidade do pagamento das multas com dinheiro do Fundo Municipal de Saúde foi de livre consciência e vontade, além de o automóvel utilizado para cometer as infrações de trânsito ser de propriedade da Prefeitura Municipal. A decisão proferida pelo TCE transitou em julgado, razão pela qual não haveria mais possibilidade de recurso. Requereram, então, o desprovimento do recurso. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do recurso, com o deferimento da candidatura da primeira recorrente, e aqui a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta sobre o valor, entendendo que o valor seria pequeno, o valor da multa que fora aplicada. As folhas 351, 353, e aqui então é que vem a candidata novamente nos autos e junta documentos, onde refere que não estariam presentes todos os elementares do tipo, que tanto a Consultoria Geral do Tribunal quanto o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas teriam exarado nos autos PCA 2480, manifestação favorável ao cancelamento do débito, que foi o que demonstraria a ausência de irregularidade insanável, que a candidata ingressou com recurso de revisão, isso após o trânsito em julgado, o que é permitido. Ao final, reiterou os pedidos feitos no recurso. E nesse recurso de revisão, ela junta alguns documentos onde ela tenta demonstrar que teria havido o ressarcimento dos valores dos valores das multas, que ela é imputado o fato de ter pago com o dinheiro do Fundo Municipal de Saúde. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do recurso com o deferimento do registro da candidata. No despacho folhas 351, tendo em vista a juntada de novos documentos pela parte recorrente, concedi vista aos recorridos, em seguida também à Procuradoria Regional. Acerca da petição de folhas 351, 353, dos documentos de folhas 354, 443, os recorridos manifestaram-se, aduzindo que os documentos apresentados seriam contrários à tese da própria recorrente, bem como não corresponderiam ao ressarcimento da dívida que gerou o dano. A recorrente sustentou durante toda a defesa não ser possível identificar o responsável pelo cometimento das multas e que por esta razão não buscou o ressarcimento na data do fato, contudo juntou agora aos autos documentos que sanaram por completa irregularidade suas contas, de forma que podem ter sido produzidas pela municipalidade somente agora ou dizem respeito a outras infrações. Essa documentação sempre esteve ao alcance da recorrente.
Em consulta junto ao DETRAN, verificaram que foram aplicadas 6 multas sobre o veículo Fiat Uno, das quais 3 foram apontadas pelo TCE como irregularmente adimplidas pelo fundo, sem posterior ressarcimento, que causou dano ao erário, e rejeição das contas de Tanara, Cidade de Souza. Já as outras 3 multas não foram apontadas como irregulares, além dos infratores terem efetuado seu ressarcimento. Não foram apresentados empenho das multas pagas. O recurso de revisão não suspenderia a primeira decisão. E nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral, mais uma vez, se manifesta pelo conhecimento e provimento do recurso para deferir o registro ao relatório, senhor presidente. Com a palavra, o doutor Mauro Antônio Presoto, pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores juízes, senhor procurador regional eleitoral, colegas advogados, senhores serventuários. O eminente relator já fez um detalhamento da situação fática e a questão aqui é a rejeição da prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde relativo ao exercício de 2006, quando era gestora a hora recorrente Tanara Cidade de Souza. A rejeição daquelas contas se deu porque o tribunal considerou ilegítimo o pagamento de 3 multas de trânsito de veículos da municipalidade. O pagamento dessas 3 multas foi autorizado pela então gestora do Fundo Municipal de Saúde, Tanara Cidade de Souza. Essas multas foram pagas pela municipalidade com recurso do Fundo Municipal de Saúde, multas no valor de R$ 574,61. Esse é o valor das 3 multas. E há um pré-julgado no Tribunal de Contas do Estado, pré-julgado 1678, que diz o seguinte: é de inteira responsabilidade da Prefeitura o pagamento de multas advindas de infrações de trânsito cometidas por servidores quando da condução de veículos de propriedade do município. Está o poder público obrigado a propor ação regressiva contra os servidores públicos, devendo a administração regulamentar o assunto através de instrumento adequado. Esse é o pré-julgado. E foi com base nesse pré-julgado que foi autorizado o pagamento das multas. Porém, a despeito do pagamento das multas, à época da análise das contas, da prestação de contas do Fundo Municipal, referente ao exercício de 2006, não se demonstrou, a administração não demonstrou que tinha buscado o ressarcimento desse valor junto ao servidor responsável pela infração de trânsito. E foi por essa razão, então, que o tribunal concluiu por julgar irregular aquela prestação de contas, a prestação de contas referente ao exercício de 2006. Não pelo pagamento da multa, mas sim pela não demonstração, a tempo e modo, de que teria a administração buscado o ressarcimento junto ao servidor responsável pelas multas. É isso que se decidiu, é isso que ficou decidido lá em 2006 pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Então, restou julgado a prestação de contas. E é por essa razão que foi apresentada a impugnação ao registro de candidatura. Todavia, excelências, aqui, sem discutir nenhum outro detalhe mais, mas vou me referir a eles, já que foi aventado aqui no relatório, e tenho certeza que o advogado que me sucederá aqui o fará, então tratarei desse assunto na sequência. Mas agora importa dizer que apenas no que se refere ao julgamento das contas irregular, com esse débito de R$ 574 por multas, que não foi buscado o ressarcimento junto ao servidor, não está aqui glosado, essa prestação de contas não está glosada com a pecha de ato doloso de improbidade administrativa. Em nenhum momento consignou o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, ao julgar as contas do exercício de 2006, que haveria aqui ato de improbidade administrativo. Nem ato de improbidade administrativa, muito menos que esse ato fosse doloso. Portanto, excelências, já falta aqui um dos requisitos estabelecidos pela Lei Complementar 64 na linha G, qual seja ato doloso de improbidade administrativa. Não fez isso o Tribunal de Contas, não glosou o Tribunal de Contas como ato de improbidade administrativa, porque não há efetivamente um ato doloso de improbidade administrativa. Não agiu Tanara Cidade de Souza com má fé, com intenção de prejudicar o erário. Não está isso demonstrado nos autos e não tem como demonstrar isso. E não está anotado lá no julgamento do Tribunal de Contas, e não tem como extrair dos autos que havia dolo na ação da administradora. Não se demonstrou isso. E se não está demonstrado, não tem como
se configurar aqui a inelegibilidade prevista na linha G do inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar 64. A autorização de pagamento de multa de trânsito é um ato corriqueiro da administração. E eu lembro aqui de uma referência que fez o eminente relator, o juiz Portelinha, que, quando foi diretor de foro, no mais das vezes, aquelas despesas de pequeno valor, ele de pronto autorizava o pagamento. Isso registrou o eminente juiz Portelinha. É óbvio, é evidente que a gestora do Fundo Municipal de Saúde e nenhum administrador tem condições de analisar detidamente todos os atos que chegam para assinar. Tem responsabilidade? Tem responsabilidade. Agora, daí a dizer que praticou ela um ato de forma dolosa, vai muito longe. Portanto, excelências, repito uma vez mais, aqui não há glosa de ato doloso de improbidade administrativa. E se não há ato doloso de improbidade administrativa, não há a inelegibilidade prevista na linha G do inciso 1º, artigo 1º da Lei Complementar 64. Por fim, excelências, antes que esse processo chegasse a julgamento, tendo tido acesso a candidata aos documentos que estavam em poder da Secretaria de Administração do município, documentos esses que demonstram que, à época dos fatos, a administração municipal adotou providências com vistas ao ressarcimento do valor das multas, tanto é que em processo próprio, processo administrativo, estava sendo feito o recolhimento dessas multas pelo servidor responsável pela infração de trânsito, recolhimento esse de forma parcelada. Com base nesses documentos, ingressou ela com recurso de revisão no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Lá tramitou esse recurso, e ainda tramita, porque não foi julgado, tendo recebido parecer favorável da Procuradoria junto ao Ministério Público, do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, pelo provimento do recurso e cancelamento do débito. Também recebeu parecer manifestação favorável da COG, Consultoria Geral daquele órgão, para o cancelamento do débito. Esse recurso, excelências, não foi julgado ainda, deve ser julgado na próxima semana, de modo que, não vai interferir no julgamento de hoje. Porém, veio aos autos uma manifestação dos recorridos, dizendo que havia má-fé, dizendo que havia manipulação, dizendo que havia inverdade naqueles documentos e estaria ingressando com incidente de falsidade. Excelências, essa manifestação dos recorridos já está sendo devidamente tratada nos fóruns competentes. Por quê? Porque os recorridos fizeram uma acusação de que teria havido adulteração de documentos públicos, e isso é uma acusação de crime. E nada provaram, nem neste processo, muito menos no processo que tramita no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Portanto, excelências, fizeram os recorridos uma denunciação caluniosa. E essa denunciação caluniosa será tratada no devido momento e no foro adequado e no foro competente. Por ora, excelências, no presente caso, no presente processo, tem-se inequivocamente a inexistência de qualquer ato de improbidade administrativa, a inexistência de dolo e, portanto, a inexistência de inelegibilidade, como bem apontou a Procuradoria Regional Eleitoral. Razão pela qual, na esteira do parecer já ratificado da Procuradoria, requeremos o total provimento do recurso para deferir o registro de candidatura da recorrente Tanara Cidade de Souza ao cargo de prefeita do município de Laguna. Muito obrigado. Com a palavra, o doutor André Luiz Bernardo. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimos demais membros dessa corte eleitoral, ilustríssimo procurador regional eleitoral, excelentíssimos colegas. Excelências, é fato incontroverso que a recorrente Tanara teve contra si julgada irregular pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina contas do exercício da presidência do Fundo Municipal de Saúde, em razão de que recolheu ela indevidamente multas de trânsito, as quais entendeu o Tribunal de Contas não possuíam caráter público e, em decorrência disso, o ato dela ter causado dano ao erário. De logo, excelências, eu ressalto que, com relação aos requisitos da linha G, que ensejam a causa de inelegibilidade, resta bem demonstrado a ocorrência da rejeição das contas, a insanabilidade do ato, porque esse ato não pode ser convalidado e o Tribunal de Contas consigna expressamente esse acordo que ele causou dano ao erário, e também a decisão ela é recorrível de modo que já transitou em julgado, embora penda recurso de revisão, o qual não tem o condão de afastar a irrecorribilidade da decisão.
No tocante, excelências, à prática de ato doloso de improbidade, com toda a vênia ao procurador que me antecedeu, eu gostaria de ressaltar que essa multa de trânsito ela foi direcionada à Prefeitura Municipal, que inclusive tem sua sede em prédio afastado do Paço Municipal. Ou seja, a Secretaria de Saúde, onde a recorrente exercia seu ofício de presidente do fundo, é diverso do prédio da Prefeitura Municipal. Essas infrações foram direcionadas à Prefeitura Municipal e a recorrente Tanara, sem justificativa nenhuma, avocou para si o pagamento delas e, com recursos do Fundo Municipal de Saúde, como dito, sem nenhuma justificativa, efetuou o pagamento. Sustenta a recorrente que ela fez, que ela prestou obediência ao pré-julgado 1678 do Tribunal de Contas. Só que, embora ela se diga sabedora do pré-julgado, ela deixou de proceder da forma como esse pré-julgado determina, ou seja, somente autoriza o pagamento das multas pela municipalidade, mediante posterior busca do ressarcimento dos valores ao erário pelo agente municipal que cometeu a infração. E o que fez a recorrente Tanara? Ou seja, ela, de livre e espontânea vontade, avocou aquelas multas para si, para sua pasta, pagou as multas com recursos do Fundo Municipal, isso no ano de 2006. E, a partir daí, não tomou providência nenhuma para ressarcir esses valores junto ao erário, em que pese o valor seja inexpressivo, como mencionou o meu antecessor. Em que pese tenha ficado inerte em 2006, em 2009 o Tribunal de Contas apontou essa irregularidade e notificou ela para apresentar defesa no processo de tomada de contas especial. Nesse momento, ela, além de não prestar esclarecimento em outro Tribunal de Contas, permaneceu inerte, ou seja, ainda assim não ressarciu o erário. Em 2012, no mês de fevereiro, o Tribunal de Contas julgou a tomada de contas especial, imputando a ela o débito relativo a essas multas. Ainda assim, a recorrente Tanara permaneceu inerte, sem buscar o ressarcimento dos valores junto aos infratores. E somente no mês seguinte, já no período pré-eleitoral, na certeza de que seria candidata e de que aquele débito iria fazer com que seu nome fosse constar na lista do TCE encaminhado ao TRE relativo aos gestores com contas julgadas irregulares, ela vai até o tribunal, isso no mês de março, e efetua o pagamento daquele débito imputado. Tanto é assim, excelências, que na primeira lista encaminhada pelo Tribunal de Contas, o nome dela não constou, em decorrência do entendimento daquele tribunal de que gestores que efetuam o pagamento dos débitos imputados não têm seu nome lá lançados. No entanto, numa retificação após um pedido do procurador, o nome dela acabou sendo citado a esta corte com relação àquela irregularidade. Portanto, eu entendo que resta bem caracterizado o agir doloso da recorrente, porque a mesma vontade que ela demonstrou ao avocar para si multas, o pagamento de multas que não tinham relação com a sua pasta, essa mesma vontade ela demonstrou em não buscar identificar o responsável, ou seja, ou ela procurou beneficiar ela ou procurou beneficiar um terceiro, no caso, a pessoa que cometeu a infração e que deveria ressarcir os valores. Nesse ponto, excelências, então, entendendo a existência da conduta dolosa, não resta mais o que falar dos requisitos ensejadores da inelegibilidade pela linha G. E faço agora, no final, excelências, uma manifestação no tocante à alegação do procurador, da recorrente, no sentido de que houve má-fé na alegação de falsidade do documento. Excelências, não é crível que a recorrente, gestora do Fundo Municipal de Saúde, exercendo seu ofício na municipalidade, após o Tribunal de Contas apontar a irregularidade, não tenha ela tomado as providências de levar essa documentação ao Tribunal de Contas. Não é crível ainda que depois do julgamento irregular, ela tenha optado, às vésperas da eleição, para pagar o débito e não tenha buscado levar essas documentações até o Tribunal de Contas. E não é crível, excelência, que quando ajuizada a ação de impugnação, ela não tenha buscado essa documentação e trazido até essa corte para justificar aquela irregularidade. E não é crível ainda que depois de julgada procedente a impugnação e indeferido o registro, ainda tenha ela insistido na alegação de que ela estava impossibilitada na época de identificar o responsável e por isso não buscou ressarcimento. Então, excelências, esse recurso de revisão apresentado no último dia 28 de agosto, de uma forma até, eu diria, desesperada da recorrente, em buscar lá naquela corte uma regularidade de contas, a fim de ver afastada a causa de inelegibilidade reconhecida pela juíza de primeiro grau, isso demonstra ainda mais que ela tinha ciência da conduta dolosa dela ao avocar para si o pagamento das multas e, com a mesma vontade que teve de avocar o pagamento, buscar a isenção do responsável.
E, excelências, as adulterações dos documentos, elas são gritantes. Embora não tenha sido nessa corte eleitoral interposto o mesmo incidente de falsidade que foi interposto lá, que inclusive fez barrar o prosseguimento da análise do recurso de revisão, optaram os recorridos por não fazer o mesmo incidente nessa corte, seja para não dilatar ainda mais o trâmite desse recurso. Mas eu não me lembro agora o dispositivo legal exato, mas compete, inclusive, a vós julgadores analisar com relação aos documentos a veracidade deles mediante os borrões e rasuras que são facilmente identificadas, tanto nos relatórios trazidos por eles, como também nas próprias ordens de pagamento daquelas multas. Ou seja, a administração municipal atual, da qual a candidata recorrente tem seu apoio, nada mais fizeram que, rasurando documentos públicos, tentar induzir o Tribunal de Contas em erro, alegando que aquelas multas que agora eles dizem que foram recolhidas, na verdade seriam aquelas que ensejou o débito. Ou seja, pegaram processos administrativos diversos e, mediante borrões e rasuras, tentaram fazer crer que aqueles processos diversos diziam respeito a essas irregularidades que imputaram a ela a rejeição das contas. Por fim, excelência, eu quero ressaltar que a Lei 6490, ela expressamente dispõe que crimes de menor potencial ofensivo não estão acobertados pela causa de inelegibilidade. No entanto, no tocante a atos de improbidade administrativa dolosos, o legislador assim não fez. O legislador não consignou da mesma forma que atos de improbidade administrativa relevantes ou de pequenos valores estariam afastados da causa de inelegibilidade, o que ele fez com relação aos crimes de menor potencial ofensivo. Obrigado, excelência. Então, para finalizar, eu quero deixar bem claro, excelências, que a lei eleitoral, de forma alguma, analisa o ato doloso de improbidade com relação ao valor. Se assim fosse, ela teria feito da mesma forma como fez com relação aos crimes de menor potencial ofensivo. Portanto, excelências, eu peço o desprovimento do recurso para manter a decisão da juíza de primeiro grau que indeferiu o registro da candidata Tanara Cidade de Souza a concorrer ao cargo de prefeito municipal de Laguna. Vou falar, ministro relator. Senhor presidente, no que tange a preliminar suscitada pelos recorridos de não conhecimento do recurso, uma vez que nele os recorrentes buscariam a reforma, sem contrapor os fundamentos nela apresentados, mas apenas reiterando o alegado na petição inicial, eu entendo que não deva prosperar, porque mesmo tendo feito uso de considerações já delineadas na contestação, os recorrentes não deixaram de rebater todos os pontos controversos na fundamentação da sentença, os quais tiveram inclusive o cuidado de fazê-la em tópicos. E aí eu coloquei aqui os tópicos que vêm no recurso. Cito aqui, inclusive, o STJ a respeito desse assunto e trago uma decisão e, por isso, então, eu afasto a preliminar. E a discussão? De acordo. Senhor presidente, eu passo a análise do mérito e já de pronto, já coloco para os senhores, muito embora isso seja colocado no meu texto aqui do voto, só lá no final, de que eu estou dando provimento ao recurso. O Ministério Público concordou com o provimento do recurso por entender que o valor seria um valor pequeno. Mas eu desci a outras considerações a respeito aqui dessa questão e realmente a recorrente, quando ela tomou conhecimento de que existia esse valor em aberto e que fora a ela imputado pelo TCE, ela foi e pagou. Ela pagou. Então, é um valor pequeno. O motivo pelo qual ela pagou, eu não sei. Só sei que, no final aqui do processo, foram trazidos documentos que comprovam que os servidores que dirigiam o automóvel da prefeitura, eles ressarciram os valores para os cofres do município. Inclusive, há documento aqui, tem cópia de documento, de abertura
de 2 procedimentos administrativos. Num dos procedimentos, inclusive, um dos motoristas, ele se opôs ao desconto da multa. E o procurador-geral do município tem uma decisão onde ele mostra que esse servidor, que ele devia pagar a multa. Ele diz assim, o procurador-geral, em 17 de 11 de 2006, as multas são do início de 2006. Em 17 de 11, o procurador decide o seguinte: ao Departamento de Recursos Humanos, considerando que o servidor Volney Cardoso cometeu infração de trânsito, conforme consta dos autos, e, ante o fato de ter o mesmo se recusado a assinar a autorização para desconto em sua folha de pagamento, a fim de quitar o valor da multa, encaminhe-se o presente processo ao Departamento de Recursos Humanos para que proceda o desconto em sua folha de pagamento de forma compulsória, em parcelas, porquanto não pode o ente público arcar com despesas de multa de seus veículos quando as infrações são cometidas por motoristas identificados. Então, naquela época, já havia sido feito o pagamento. E em duas das multas aqui, vieram fotocópias para dentro do processo, das notificações, do início do procedimento, manuscrito inclusive, para que se procedesse o desconto das multas. Em todos os 3 casos aqui, as multas foram descontadas parceladamente dos servidores. Isso ficou bem claro para mim aqui nessa documentação que foi trazida, ao final, já na fase recursal. Só em relação a 2 das multas, está muito bem caracterizado que a administração tomou todas as providências de fazer com que os servidores ressarcissem. Foi juntado também cópia aqui das folhas de pagamento, onde estão todos os descontos que foram realizados. Eu verifiquei folha por folha, para ver se estava tudo pago. E me restou uma dúvida só em relação à 3ª multa, porque aí deu uma diferençazinha de um valor assim de pouquíssima coisa, mas muito irrisório. E só que a minha conclusão é de que mesmo essa que deu essa pequena diferença, que é muito pequena, é irrisória, os descontos foram feitos começaram a ser feitos no ano de 2006 como os demais e acabaram no ano de 2007. E por fim, senhor presidente, senhores juízes, quero dizer o seguinte: aos documentos que a recorrente trouxe para o processo, a parte recorrida se manifestou e alegou que haveria falsidade, e alegou que, na verdade, seriam 6 multas e que aquelas 3 que haviam sido trazidas se referiam a 3 outras multas que teriam sido pagas, então que aquelas que foram apontadas pelo TCE, elas não corresponderiam às que foram pagas. Eu tomei o cuidado de verificar e todas elas se referem ao ano de 2006. Então, eu não sei o que se passa lá no TSE em relação a essa questão, porque houve uma notícia aqui no processo, e até o próprio advogado na tribuna também falou, de incidente de falsidade, etc. Bom, isso é um problema lá no TCE. O que tem a prova aqui é isso. Em relação a essas 6 multas de trânsito, quero deixar claro aos senhores que foi apenas uma alegação, que a parte recorrida não demonstrou isso no processo. De tal modo que, feitas todas essas considerações, eu dou provimento ao recurso. E, senhor presidente, antes de nós prosseguirmos, eu só quero dizer me permita o doutor Presoto dizer que eu não afirmei que, como diretor do foro, eu saio à ligeira pagando as multas. Não foi, eu saio pagando as despesas, não foi isso que eu disse naquele dia. Justamente, eu disse que primeiro eu olhava para depois assinar. É como voto, presidente. Em discussão, voto do relator que a face preliminar suscitado, que já concordamos, e no mérito dá provimento para reformar a sentença.
de primeiro questão grau. de fato, excelências. O extrato onde aparecem as 6 multas sobre o veículo, ele está dentro dos autos, junto à cópia integral do processo do Tribunal de Contas. Isso já foi exaustamente colocado no relatório, inclusive. Em discussão, voto eminente relator. Todos acompanhamos o voto eminente relator, que dá provimento ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau, deferindo o registro de candidatura de Tanara Cidade de Souza ao cargo de prefeito e de Jefferson Araújo Cripa ao cargo de vice-prefeito pela coligação para Laguna seguir mudando. E determinou ainda a remessa do documento protocolizado do número tal ao Procurador Regional Eleitoral para as providências que lhe derem cabíveis. Só me permita só mais uma consideração que eu havia anotado aqui e eu acabei me esquecendo de dizer. Até porque o advogado veio à tribuna fazer essa colocação e eu me permito também fazer uma outra que eu havia anotado e acabei me esquecendo aqui. Que teria que ser, diante da documentação que foi trazida, teria que ser feita muita falsidade. Porque são muitos os documentos. É documento manuscrito, é cópia de folha de pagamento. Então, eu queria também fazer essa observação. É isso, está proclamado o resultado, Vossa Excelência publica? Publico. Então, está publicado. Só para esclarecer que não foi a minha intenção dizer a referência que fez o doutor Portelinha, jamais faria isso. É bom emendar a sustentação. É que é para não perder a oportunidade, Excelência. Com certeza. Obrigado. Apesar do doutor Portelinha dizer que não, eu, quando era diretor do foro lá em Itajaí, eu agia dessa forma. Se fosse R$15, R$20, eu assinava, não queria nem saber. E sempre tive minhas contas aprovadas pelo TCU. Porque estava certo, né? Tinha uma assessoria boa, né? Que barbaridade. Juiz Júlio. Peço a gentileza do tribunal de julgar número todos eles, que me sobraram 6, 10, 11 e 12. 6, 10, 11, 12. As questões são totalmente diferentes, porém o resultado em todos eles é o mesmo. É tudo direito de resposta e os recursos são, aliás, são 3 direitos de resposta e um é representação propaganda irregular e todos os 4 são recursos intempestivos. Todos de acordo? Todos os 3, o recurso eleitoral 634, dígito 77, o recurso eleitoral 177, dígito 48, o recurso eleitoral 176, dígito 63 e o recurso eleitoral 189, 62. Todos julgados intempestivos e publicados às 18 horas e 11 minutos. Senhor presidente, também estou não conhecendo, por intempestividade, o recurso 175, 78, que é o número 9. Isso. De Lages, também não conheço e publico, por intempestivo. Então, o recurso eleitoral 175, 178, não conhecer, por votação unânime, publicado às 18 horas e 12 minutos. Vossa Excelência fica com a palavra para o número 7, a lá 384, dígito 40, também de Lages. Eu julgo o 184, senhor presidente, com o 187. A matéria é a mesma, nós já julgamos ontem, aquele caso de inserção na propaganda proporcional. Não, presidente, deixa eu só trazer uma questão de ordem aqui. É que o Vossa Excelência falou desse processo de Lages, né? Daquela questão da inserção da... Que foi o relator, o juiz Portelinha. Não, é que eu tenho um outro para segunda-feira, que esse é intempestivo mesmo. Mas esse aqui, o de Lages, que é o 189.62, na verdade é aquele pedido de voto. Exatamente é o mesmo caso, aquele pedido de voto, vote 15. É do provimento do recurso. Então, retificamos o recurso eleitoral 189.